Olá pessoal, eu sou a professora Sabrina Leal, sou psicopedagoga clínica, sou especialista na educação e mestranda na área educacional também. E hoje eu irei falar sobre a disciplina de psicopedagogia clínica. Então vamos ver os conhecimentos, os conteúdos que nós iremos trabalhar nessa aula. Então nós iremos ver sobre o que é a psicopedagogia, as competências do psicopedagogo, os recursos utilizados em psicopedagogia, a psicopedagogia ação e parceria, a psicopedagogia clínica em si, a psicopedagogia hospitalar, que é outra área da saúde também, que o psicopedagogo pode atuar, né? Iremos falar sobre o código de ética do psicopedagogo, a importância da afetividade no processo de cognição, afetividade e os caminhos que se cruzam. Iremos falar sobre aluno, afetividade e professor, né? Um tríade que dá certo. O papel da família na construção do conhecimento. Então, para iniciar, o que é a psicopedagogia? Então, a psicopedagogia ela é a junção de duas áreas, que é a psicologia e a pedagogia. Então, a psicopedagogia ela foi criada conforme foram aumentando os casos de dificuldades de aprendizagem no Brasil e no mundo, né? Então, eles juntaram a psicologia, que estuda a mente humana, com a pedagogia, que estuda, né, os processos de aprendizagem humano. Então, esses dois profissionais iriam se transformar no psicopedagogo, que ele ia conseguir entender a mente humana e entender sobre as dificuldades de aprendizagem e, a partir daí, conseguir ajudar e auxiliar os alunos que possuem essas dificuldades no decorrer da vida. Então, é a área do conhecimento que estuda a aprendizagem humana, objetivando facilitar o processo de aprendizagem não apenas no ambiente escolar. Isso é muito importante, né? A dificuldade de aprendizagem, ela não é contida apenas no ambiente escolar. Tem pessoas com dificuldade de aprendizagem, né, em outros ambientes da vida, seja no ambiente de trabalho, seja em outro ambiente, que precisam também do auxílio do psicopedagogo. Mas em todos os âmbitos, né, em todos os aspectos também do ser humano, que é a questão cognitiva, afetiva, social e durante toda a vida. A psicopedagogia ela cuida do ser que aprende, pois deve evitar o fracasso e facilitar os processos de aprendizagem. Então, quais são as competências, né, do psicopedagogo? Em primeiro lugar, ele deve estabelecer um vínculo positivo com o aprendiz, porque a partir desse vínculo, né, que ocorre nas primeiras sessões de atendimento, é onde ele consegue entender sobre a vida desse ser, né, desse indivíduo, consegue entender como são as relações familiares dele, como é a vida escolar, caso ele esteja no ambiente educacional, como ocorrem as relações afetivas, dentre outras relações, né, a social. Então, a partir do vínculo, o aluno se sente, ou o paciente se sente mais à vontade para conversar, para dialogar, para contar sobre a sua vida e para falar sobre as suas dificuldades. Então, isso ocorre a fim de proporcionar o resgate do prazer de aprender. Quando se supera essa aprendizagem, ele cria mais vontade, né, mais facilidade em aprender. É um trabalho terapêutico centrado na aprendizagem, mas levando-se em consideração o aprendente como um todo, seu meio e suas relações. Diferente da psicopedagogia educacional, o psicopedagogo clínico, normalmente, ele atua mesmo em uma clínica, uma clínica seja multiprofissional, ou atua sozinho, né? Ou alguma empresa da área da saúde que tenha o atendimento psicopedagógico. Então, é uma parte mais clínica, né, voltada também para a saúde, voltada para os problemas educacionais, porém ele não trabalha na escola, né? O psicopedagogo que trabalha na escola é o psicopedagogo educacional. Eu, por exemplo, por experiência, eu sou psicopedagoga clínica, então eu atuo em uma clínica.
Então, eu faço meus atendimentos em uma clínica, eu tenho os meus pacientes, eu trabalho sobre as dificuldades de aprendizagem, porém em um ambiente diferente. Porém, a atuação do psicopedagogo, ela se assemelha com o educacional, né? Só muda mesmo os ambientes de atuação. De acordo com Baroni, a tarefa do psicopedagogo é levar a criança a reintegrar-se à vida escolar normal, segundo suas potencialidades e interesses. O psicopedagogo não trabalha sozinho. Ele atua em parceria com outros profissionais, como neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros. Então, quando eu começo atendendo um paciente, né, eu faço ali a introdução, eu faço as primeiras sessões de atendimento, eu conheço o caso daquele indivíduo, eu consigo, através dos diagnósticos, saber qual a sua dificuldade de aprendizagem. Então, podem ter casos, né, em sua maioria, de ter uma outra ajuda de um outro profissional, porque é uma área específica daquele profissional. E nós temos que recorrer a isso. Então, se eu pego, por um exemplo, uma criança que já está na fase do desenvolvimento da fala e ela ainda não fala as palavras completamente ou tem uma dificuldade ali para se comunicar, então eu já vou logo procurar um fonoaudiólogo, né? Fazer um diálogo mesmo entre os profissionais, explicar o diagnóstico, para saber se realmente é uma demanda para o fonoaudiólogo, se ele já pode iniciar os atendimentos, né? Conforme a autorização da família, e ali se forma uma cadeia de profissionais, né, uma equipe multiprofissional que vai começar a atender aquela criança. É importante também estar em constante parceria com os médicos que atendem a criança, né? É importante sempre passar pelo pediatra, saber como está a saúde daquela criança, saber se ela tem alguma dificuldade, se ela tem alguma patologia, passar pelo neurologista, conhecer sobre o desenvolvimento dela, né? Saber sobre o que ela sabe, se o que ela sabe está propício à idade, está propício ao seu nível de aprendizado, seu nível de desenvolvimento. Então, nós temos que conhecer o histórico daquela criança desde o seu nascimento. E isso com a ajuda dos profissionais que já vêm acompanhando aquela criança. Então, essa comunicação, esse diálogo entre os profissionais, ele é de suma importância para a eficácia do atendimento do psicopedagogo. E quais são os recursos utilizados em psicopedagogia? Nós podemos usar jogos, avaliações, atividades de expressão artística, tintas, desenhos, imagens para colorir, atividades de escrita, atividades orais. Podemos utilizar jogos que são propícios para a faixa etária da criança e para o nível de aprendizagem da criança. Nós vamos atender também, podemos atender alunos com autismo, com alguma deficiência física, com alguma deficiência visual, auditiva. Então, nós temos que ter também recursos que são voltados para esse aluno, né, para essa pessoa atendida. Então, nós temos que ter esse cuidado de sempre verificar o jogo que está sendo ministrado, se esse jogo condiz com a pessoa que está sendo atendida. A psicopedagogia, ação e parceria. O trabalho psicopedagógico, ele pode adquirir caráter preventivo, ou seja, não esperar que aquele problema de aprendizagem aconteça. Então, como nós podemos ter um caráter preventivo? A questão de orientação, de capacitação dos professores, de orientar os docentes, orientar os coordenadores das escolas, orientar bem os pais, para que não possa ocorrer lá na frente alguns problemas de aprendizagem. Então, com a nossa vivência, com a nossa experiência, nós podemos fazer essas orientações para as outras pessoas, para que eles consigam, né, no desenvolvimento da criança, ao decorrer do desenvolvimento, evitar essas dificuldades de aprendizagem. Principalmente nas escolas, podem ter, os diretores, eles devem ter diversas ações, diversos eventos, capacitações, cursos,
que orientem os docentes nessa questão preventiva, né, para prevenir as dificuldades de aprendizagem, utilizando bons recursos em sala de aula, utilizando metodologias que estimulem os alunos, utilizando técnicas inovadoras, criativas, que levem mesmo, né, o prazer em conhecer, o prazer em aprender. Então, assim como eu disse para vocês, né, orientando professores, realizando diagnósticos prévios, facilitando o processo de aprendizagem, dentre outras ações. E a evolução histórica, né, como surgiu a psicopedagogia? Assim como eu expliquei para vocês no início da aula, lá na introdução, a psicopedagogia ela veio conforme as demandas de dificuldade de aprendizagem. Então, nem o psicólogo iria conseguir auxiliar essas pessoas com dificuldade e nem o pedagogo somente. Precisaria de um outro especialista que pudesse unir essas duas áreas, especializar sobre estes assuntos e assim auxiliar de uma forma mais completa.